Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, a promessa de curar. Há muitas promessas que Deus nos deu em Sua palavra. Nós a amamos porque elas são para o nosso benefício. Então, quando você pensa em todas essas promessas, eu te pergunto: você tem uma favorita? Mais do que provável você dirá: tenho. Mas há uma promessa que é a mais difícil de todas, aquela com a qual temos mais problemas, e é qualquer promessa que tenha a ver com cura. Talvez porque tivemos decepções, ou talvez porque, bem dentro de nós, não acreditamos. Ou talvez sejamos ignorantes sobre o que a Bíblia ensina sobre cura. Temos visto exageros, ouvimos sobre eles, vimos pessoas que afirmaram estar curadas e a próxima coisa que você vê é que elas estão de volta onde estavam antes. Então, muitas e muitas perguntas sobre isso. Mas não é interessante que sendo um crente, acreditando que Deus é um Deus de cura, que quando ficamos doentes ou algo acontece, a primeira coisa que fazemos é querer chamar o médico. A verdade é que há apenas um médico, e esse é o grande médico que é Deus. E eu acho muito interessante que eles digam sobre todos esses outros médicos que eles estão praticando medicina. Deus não pratica. Ele sabe tudo, perfeitamente sobre eu e você. E não é interessante que, sabendo quem ele é, que antes de tudo, corremos para o médico primeiro. Então, quando ficamos desesperados, nós vamos para a oração. Você não acha que deveria ser o contrário? E vamos a Ele primeiro, então se. Não, veja isso. Não se Ele não puder nos curar, mas se Ele atrasar a cura por algum motivo, ou Ele te enviar ao médico. Então, essa é uma outra história. Nada contra os médicos, precisamos deles, Deus os chama. É interessante que o apóstolo Paulo, tão piedoso como ele era, e a fé que ele tinha, um de seus companheiros escolhidos foi o Dr. Lucas. Esteve com ele na prisão algumas vezes. Então, onde sai esse problema de cura conosco? Ou seja, se nós realmente acreditamos que Jesus Cristo é quem ele diz que é, que Deus é o grande Deus de cura, por que não vamos a ele primeiro? Mas Deus ainda está no negócio de cura, ele ainda está no negócio de operar milagre. Ele cura de acordo com a vontade dele e seu tempo perfeito. Agora, nessa mensagem, eu quero que vejamos o que a Bíblia diz sobre cura. Então vamos começar. Abra, por favor, no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, encontramos a primeira menção de cura, que é com Abraão e Abimeleque, no capítulo 20 de Gênesis. Abra lá por um momento. Versículo 17, capítulo 20. Abra lá por um momento. A Escritura diz: Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas para que dessem à luz, pois o Senhor havia fechado todas as madres da casa de Abimeleque. Por causa de Sara, a mulher de Abraão, lembra daquele pequeno incidente em que ele disse: bem, ela não é minha irmã, a verdade é que ela é sua meia-irmã. Então a Bíblia diz que Deus o curou. Se você olhar no capítulo 23 de Êxodo por um momento, e eu quero que você procure lá, veja o versículo 25, por favor, e veja o que está acontecendo aqui. E Deus está novamente no negócio de cura, e se observar nesse versículo 25, eis o que ele diz. Ele diz: Mas servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei a doença do vosso meio. Eles estavam passando por um momento difícil por causa de pecado, e Deus diz: Eu tirarei a doença do vosso meio. Ele estava no processo de curá-los. E lembre-se, no Antigo Testamento, geralmente, eles sempre reconheciam a doença, mas a reconheciam como resultado principalmente do pecado. Então você verá que esse relacionamento por todo o Antigo Testamento, que a ideia deles de pecado, parte do problema era que havia doença que geralmente acompanhava isso. Então, se você olhar no Salmo 107 por um momento, e se você observar o que ele diz ali, e no versículo 20, ele diz: Ele enviou sua palavra e os curou,
e os livrou de sua destruição. Agora, o que ele quer dizer com isso? Simplesmente que quando Deus quis curá-los, ele enviou sua palavra da verdade para lembrá-los de quem ele era, Deus, Jeová, e o processo de crer nele, Deus começou a curá-los. Ele não apenas enviou uma palavra e foram curados. Foi o resultado de crer em sua palavra que trouxe a cura. Então, no capítulo 53 de Isaías, eu quero que você veja a passagem que muitas vezes é muito controversa. Capítulo 53, e esse é o capítulo que descreve o Messias. Então, a Escritura diz, escrevendo no versículo 4, certamente ele carregou as nossas enfermidades e nossas dores ele carregou. No entanto, nós mesmos consideramos ferido, ferido por Deus e aflito. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, ou pelas suas feridas, como em algumas versões, por suas feridas fomos sarados. Então a pergunta é: existe cura na expiação? Ou seja, por exemplo, na expiação, sabemos que Jesus morreu por nossos pecados, então diríamos que a crucificação, o derramamento do sangue de Cristo expiou nossos pecados e, portanto, quando vamos a Ele pedindo salvação, é resultado do que Ele fez na cruz. Portanto, a questão é: então, nossa doença está envolvida nisso? Lembre-se disso. Cada coisa boa que vem pelo nosso caminho, vem pelo caminho da cruz. Porque é assim que temos um relacionamento com Ele, do contrário, estamos separados dele. Nosso bem-estar está na morte expiatória de Jesus Cristo, mas tudo que está envolvido na morte expiatória de Jesus Cristo não vem nesta vida. Por exemplo, todas as bênçãos do céu. Você tem que trazer isso até a cruz. Foi assim que nos acertamos com Ele, foi assim que Ele encheu nosso coração. Todas as promessas de Deus. A cura é o resultado de seu trabalho na cruz, mas não quer dizer que serei curado toda vez que eu for a Ele pedindo, porque essa é uma das bênçãos da cruz, há muitas outras. Mas esta, por exemplo, não vai me garantir que serei curado toda vez que eu pedir a Ele para ser curado e naquele exato momento. Então, se alguém disser existe cura na expiação, sim, existe, mas não na hora que eu quero, do jeito que eu quero necessariamente, porque não é assim que Ele trabalha. E então, quando você vai a essa passagem das Escrituras e percebe que Deus estava muito interessado no processo de cura da nação de Israel, e Ele ainda está interessado hoje. Agora, vamos olhar por um momento a vida de Jesus e ver o que ele diz, porque é muito importante. Se eu te perguntar qual foi a maior parte do ministério de Jesus, foi no Sermão do Monte ensinando? Ou viajando? Não. Foi curando. Agora, não significa que a coisa mais importante que ele fez, o mais importante que ele fez, foi ir para a cruz. A coisa mais importante que ele fez. Uma segunda coisa muito importante que ele fez foi ensinar às pessoas quem ele era e como viver e como ser salvo e assim por diante, então. Mas eu quero que observe com o que ele teve que lidar, então. Então vamos começar abrindo em Mateus capítulo 8 por enquanto, e começando no versículo, verso 14 aqui, capítulo 8 verso 14. Diz: Quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele viu sua sogra de cama doente com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Agora veja isso. A Escritura diz: ele apenas a tocou, e a febre a deixou. E você vai se lembrar daquela mulher que chegou por trás dele. Todos estavam ao redor dele, empurrando, puxando, tocando, e Jesus sentiu algo sair dele. Sua energia divina, quando ela tocou, simplesmente na orla de sua veste, seria como tocar a bainha, ou melhor, a barra da calça de um homem, ou a barra de um vestido de uma dama. Ele sentiu. Então ele estava no negócio de curar indivíduos, mas ele também estava no negócio de curar não só indivíduos, mas multidão de pessoas. E se observar nesse capítulo 14 e no verso 34 aqui, o que é dito sobre as multidões e o que estava acontecendo. E se observar, a Bíblia diz: E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar as orlas da sua roupa. E todos que a tocavam ficavam sãos. Inúmeras vezes você encontra Jesus fazendo a mesma coisa, ou seja, onde quer que ele vá, ele tinha uma multidão. Agora, a razão que é tão importante é essa. A razão pela qual ele curou, por meio individual ou por multidões, é porque essa era a maneira de Deus autenticar quem ele realmente era.
que ele não era apenas mais um pregador pela cidade. Este era o Filho de Deus. E para penetrar isso na mente deles, para que ficasse completamente claro que Jesus Cristo era o Messias por quem eles estavam procurando por todas essas centenas de anos. Então, ele estava curando de novo, de novo, de novo, em todos os tipos de situações e circunstâncias. E, como dissemos, seu propósito primário não era curar. Isso era uma parte disso. Mas o propósito primário de sua cura era autenticar que ele era o Messias, o Filho de Deus, Salvador deles. Então você pensa bem como isso se aplica à nossa vida. Ele ainda está no negócio de curar. Porque a verdade é que há muitas pessoas hoje que são curadas, que os médicos não têm resposta alguma. Então, nós deveríamos esperar que Deus faça o incomum. Deveríamos nos antecipar. O que você ensina aos seus filhos, por exemplo? Você ensina aos seus filhos, bem, Jesus, eis o que ele costumava fazer. É aí que você para. Se o ensina sobre Jesus, você simplesmente conta as histórias e diz: Este é quem ele era. Isso é o que ele costumava fazer. Bem, mas e agora? E talvez seja porque não estamos deixando que ele trabalhe em nossa vida. Não encorajamos nossos filhos a crer nele muito cedo na vida, que Jesus Cristo é quem ele disse que é. Ele é quem ele sempre foi. Quem ele sempre será, porque ele nunca muda, porque um dos seus atributos é que ele é imutável, ele é Deus. E ele não precisa mudar, porque quando você tem a perfeição total e todo poder, o que há para mudar? Todo conhecimento, poder, toda perfeição. Jesus ainda está no negócio de curar pessoas. Em primeiro lugar, seu espírito, sua alma, e depois o corpo delas. Então vejamos os apóstolos por um momento. Você se lembra que Pedro e João estavam indo cedo ao templo para orar e assim por diante, e eles encontraram este homem deitado no templo, na entrada do templo. Então, a Escritura diz no capítulo 3: era levado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola àqueles que entravam no templo. Então, quando os viu, pensou: bem, aqui está uma oportunidade de eu conseguir um pouco mais. Olhou para Pedro e disse que queria algo, e Pedro disse a ele: Eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus, Cristo Nazareno, ande. Eu ordeno, ande. Então eu amo isso. Naturalmente, o cara provavelmente ficou chocado. Como assim andar? Não consigo nem ficar em pé, muito menos andar. A Bíblia diz: E Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E ele pulou e começou a dançar, entrou no templo dançando ao redor. Então, Pedro percebeu que naquele momento, veja isso, ele disse a ele: Levante-se, fique de pé. Ele sabia o que estava sentindo, tudo o que precisava era um pouco de incentivo, um pouco de ajuda. E acho que às vezes, quando lê essa passagem, penso em quantas pessoas só precisam de uma pequena ajuda. Cria em Deus, encoraje-as. Encoraje-as a fazer o que Deus quer que elas façam para ser o que Deus quer que elas sejam. Isso que está acontecendo. Então, quando eu penso no fato de que a reputação de Pedro era tal, eles disseram: ele está vindo e você nem precisa tocá-lo. Tudo que você precisa é deixar que a sombra dele caia sobre você e você será curado. Então, a cura era uma coisa muito, muito importante naqueles dias. Filipe, por exemplo, quando ele foi chamado pelo Senhor, começou a pregar e a ensinar, pessoas foram curadas, Deus começou a trabalhar, e assim, a cura foi a maneira de Deus de chamar a atenção do mundo naquele dia e focá-lo em Jesus e na igreja primitiva, porque essas coisas continuaram a acontecer. Agora, é interessante que o apóstolo Paulo, você pensaria que o apóstolo Paulo seria o curador de todos os curadores? No livro de Atos, há apenas uma ocorrência em que o apóstolo Paulo cura alguém. E você tem que ir até o último capítulo do livro de Atos, capítulo 28. E até este ponto, Paulo não tinha curado ninguém, nenhuma evidência disso. E se você notar nesse capítulo 28, verso 7 ao verso 8, perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias.
E aconteceu que o pai de Públio estava deitado na cama, aflito, com recorrente febre e dissenteria. E Paulo foi vê-lo, depois de orar, impôs as mãos sobre ele e o curou. Veja isso. O único exemplo. Diz: espera um minuto. Se ele estava seguindo a Jesus, por que não estava? Com certeza. Se ele curou esse homem, por que estava curando essas outras pessoas? Bem, ele nos dá a resposta em 1 Coríntios, capítulo 1, abra lá por um momento. 1 Coríntios, capítulo 1, e enquanto Paulo escreve aos Coríntios, explica a eles o que está acontecendo, eis o que ele disse. Ele disse no versículo 13. Vamos para o 14. Agradeço a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém vá dizer que fostes batizados em meu nome. Agora eu batizei também a casa de Estéfanas. Além disso, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com esperteza no falar, para que a cruz de Cristo não se anule. Então, eis o que ele está dizendo. Deus não o chamou para batizar. Ele o chamou para ensinar a verdade da palavra de Deus. Ele também não o chamou para curar. Imagina o que teria acontecido se Paulo tivesse um ministério de cura. Provavelmente teria ficado fora da cadeia. Se ele tivesse ficado fora da cadeia, número um, número dois, provavelmente não teríamos as epístolas. Paulo começou a ensinar a verdade. Ouça, o ministério de Paulo para o mundo foi, veja isso. Ele, Paulo, explicou a vida de Jesus Cristo, o propósito de Jesus Cristo, o plano de Jesus Cristo. Sabemos mais sobre Deus como resultado e como ele trabalha no coração humano pelo apóstolo Paulo do que por todas as outras pessoas juntas. Noutras palavras, ele explicou a vida de Jesus. Jesus fez muitas coisas, mas a explicação de Paulo, sua teologia, toda a ideia de predestinação e toda a ideia de salvação e santificação, toda a ideia do Cristo que habita em nós e a obra do Espírito Santo, noutras palavras, se você eliminar as epístolas do Novo Testamento, nos faria muita falta. E assim, quando eu olho para o apóstolo Paulo e como Deus trabalhou em sua vida, ouça, a única vez que ele fala sobre cura, se você abrir em 1 Coríntios novamente e for para o capítulo 12. E aqui o que você descobre nesse capítulo 12? O capítulo 12 é a explicação de Paulo sobre os dons espirituais. E ele fala sobre dons, por exemplo, dons ministeriais, de diferentes tipos, conhecimento, e fé e tudo mais. Mas abra, por favor, nesse versículo 9. E a outro, fé no mesmo Espírito, e a outro, dons de curar pelo mesmo Espírito. Agora veja isso. Estão me ouvindo? Diga amém. Veja isso. Ele fala sobre dons de curar. Ninguém tem o dom de curar. Deus dá dons de cura. Por exemplo, digamos que você ora por um de seus amigos e Deus o cura. Deus deu a você o dom da cura? Não. Ele deu. Ele deu a outra pessoa um dom de ser curado através de você. Nenhum de nós tem a própria capacidade para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Precisamos que outras pessoas orem. E é por isso que eu venho agora no livro de Tiago, naquele 5º capítulo, sobre chamar os presbíteros da igreja para orar e assim por diante. Todos precisamos de pessoas orando por nós. E se você olhar para o apóstolo Paulo, ele não gastou seu tempo curando. De fato, ele diz, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, ah, que ele deixou um de seus amigos. Ah, ouça, eis o que ele diz. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto, ouça, ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o, doente em Mileto. Se ele tivesse algum tipo de dom de cura, não o teria deixado doente. Além disso, como Paulo descreve Lucas? Ele o descreve, amado Lucas. Lucas era um médico, e numa ocasião está com ele na prisão. Por que você acha que Lucas foi com o apóstolo Paulo? Porque ele sabia que o apóstolo Paulo tinha algumas doenças? E é claro, você se lembra que o apóstolo Paulo falou sobre esse espinho da carne e todos esses irmãos do mundo teológico tentaram descobrir o que era isso? Digamos que era uma coisa física e Deus não curou isso também. Agora veja isso, essa é a chave. Você não para de orar porque Deus não cura algo quando você pede a Ele. Você pergunta a Ele o que Ele tem em mente, porque não está me curando. Qual o problema aqui? Eis o que Paulo disse. Paulo disse
Que muitas vezes ele foi ao Senhor, jejuou e orou, Deus não o curou. Ele disse: "Eis a razão. Talvez devesse recorrer a isso, porque talvez esteja lidando com algo assim". Olha aquela passagem em 2 Coríntios 12. Ouça o que ele diz, eu quero que você leia, porque ele diz que pediu ao Senhor várias vezes. Verso 7. Por causa da suprema grandeza das revelações, por essa razão, para me impedir de me exaltar, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para me impedir de me exaltar. Sobre isso implorei ao Senhor 3 vezes para que me deixasse. E ele disse a mim: A minha graça basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, portanto, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Por isso me contento com fraquezas, insultos, angústias, perseguições, dificuldades, por amor a Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Você e eu não teríamos as epístolas que temos se Paulo tivesse sido curado instantaneamente por Jesus. Ele diz: Aprendi a me contentar em qualquer estado que esteja. E ele estava em uma situação ruim, circunstâncias, corpo físico, muitas maneiras diferentes. Então, quando a doença vem e não há cura, então o que temos que perguntar é Deus o que está fazendo. Significa que Deus não nos ama? Não. Não significa que há pecado em sua vida? Não necessariamente. Significa que Deus tem algo que Ele quer fazer, algo que Ele quer dizer, algo que Ele quer mudar em nossa vida, o que quer que seja. Temos que estar aberto a isso. Então, quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele foi o servo escolhido de Deus para explicar quem Deus é e como ele é, e todo o seu plano redentor. E quanto à justificação e santificação, e sobre a expiação, e sobre a reconciliação. Todas essas palavras grandes que Paulo descreveu, e aí está a essência de todo esse plano redentor. Ele não era um homem que estava curando ninguém. Ele era um homem que estava sofrendo. E o grande curador o fortaleceu, o iluminou, o abençoou, levantou, o exaltou e tornou cada um de nós abençoado como resultado disso. Então você pode fazer a pergunta: como isso me afeta? Bem, em primeiro lugar, eu simplesmente diria isso. Da próxima vez que você tiver uma coisinha que o incomode fisicamente, a primeira resposta deve ser: Pai, mostre-me como devo responder a isso. Ele pode te dizer: Quero que confie em mim, ou eu quero que você vá ao médico. Eu nunca diria a alguém que estivesse indo ao médico para não ir. Nada contra os médicos, porque Deus os chamou, e muitos deles tenho certeza. Então a questão é: eu quero ser consciente de Deus. Eu quero estar consciente de que o Cristo que me salvou ainda está me ajudando a caminhar nesta vida, na presença e poder do Espírito Santo. Eu quero que minha mente seja orientada para Ele. E o que quer que Ele faça está bem. Mas precisamos tirar nossa mente dessa atitude mundana. Corremos para o médico depressa e nós não estamos desamparados. Nós estamos dependendo de Deus. Jesus é meu Salvador, meu Senhor, meu Mestre, aquele que me cura. Ele não mudou. É uma expressão do seu amor. Então pergunte a si mesmo: você crê nele? Veja isso. Você está disposto a confiar nele para algo talvez imaterial? Eu não conheço nada mais material do que isso. Eu sei que é material. Posso confiar por isso? Sim. Porque Ele é Deus, seu Pai Celestial. Então oro para que o Espírito Santo fale o seu coração e coloque sua mente nele. Se você assistir à televisão e todos os anúncios sobre esta solução, aquela solução, este medicamento, aquele medicamento, esse comprimido, aquela cápsula, e depois de lhe darem 2 razões para adquiri-lo e 13 razões pelas quais poderia matá-lo, você sabe que é verdade, não é? Com certeza. Você não acha que é mais sábio ir a Deus primeiro? E você vê que nós estamos sendo doutrinados e nem sequer percebemos. O nosso Pai Celestial não mudou. Ele ainda está no negócio de cura. Agora, se você é uma daquelas pessoas que nunca confiou em Jesus como seu Salvador, você diz: bem, como eu me encaixo nisso? Não se encaixa. Você não tem o direito.
de reivindicar nada do Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus santo. Você só tem o direito de reivindicar uma coisa dele, quando antes de tudo você aceitar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, como seu Salvador. Sua morte na cruz pagando totalmente sua dívida de pecado. Uma vez que estiver disposto a pedir que perdoe seus pecados e entregar sua vida a Ele, render sua vida a Ele, então você terá o privilégio, a autoridade e o direito de pedir para que o cure ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo. E veja isso. E Ele fará em resposta à sua oração. E o que Ele sabe que é o melhor para você e a vontade dele em sua vida. É a mais sábia decisão que você pode tomar na vida. Eu oro para que você faça isso. Pai, quão gratos nós somos que você torna as coisas simples e nós tornamos complicadas. Dizemos que te amamos, mas às vezes não agimos assim. Falamos aos outros que confiamos em ti, mas muitas vezes nossa fé vacila. Então eu oro que o Espírito Santo comece a abrir nossas mentes e corações para reconhecer que nossos primeiros pensamentos devem sempre ser para ti, seja qual for a necessidade. E oramos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.